Último vídeo da nossa série de 3, da nossa triquetra, para desvendar a escuridão em Dark. Eu estou contando com a participação da professora Sandra Trabuco Valenzuela, que vai estar nos ajudando a entender o elemento mais primordial, a força motriz de Dark, que é o tempo. O ser humano é um ser temporal e, logicamente, o tempo influencia muito nos personagens. Eu vou, inclusive, já trazer a professora para a gente comentar e discutir a minha primeira pergunta, que é com relação ao Noah. Foi um personagem muito enigmático, a gente vê-lo construindo uma máquina do tempo, né? Enquanto o Jonas também, no caso o Adam, construindo também essa dualidade, né? E a questão da fé. Que ele utiliza para ludibriar outros personagens também. A gente pode pensar, primeiramente, Dark trabalha com mitos. Mitos, no caso, tanto a prioridade, evidentemente, é o mito de Adão e Eva, o mito da criação de mundos, não é? E assim, o Noah, ou Noé, né? Porque a tradução em português seria Noé, ele é um dos que tenta resgatar, né, os personagens desse emaranhado. É uma coisa interessante também, em muitos momentos a gente tem a citação da mitologia clássica. Nós temos a citação de Ariadne, o labirinto, Teseu, né, e o Minotauro. A gente pode pensar quem é que resolve todas essas circunstâncias, né? Deus, né? É Deus que está ali presente. Então, você tem essa dicotomia o tempo todo na série, né? Ciência e religião, fé e conhecimento científico, né? Até que ponto que a ciência consegue manipular o tempo. Novamente, eu vou para o episódio número 5, que se chama Vida e Morte. Esse episódio número 5 da terceira temporada, ele é fundamental, porque ele vai explicar cientificamente o paradoxo da questão da matéria e a força dessa matéria quântica. Então, inclusive tem a teoria do gato, né, que está lá desde o início, da questão do decaimento da matéria. O que é a vida? É um eterno decaimento da matéria. Então, em que momento estamos vivos ou estamos mortos? Ou estamos vivos morrendo o tempo todo? Então, todas essas questões estão colocadas no 5º episódio. E vamos lembrar, eu vou só aqui consultando os títulos da terceira temporada. Olha só, nós temos primeiro o Déjà Vu, né? Depois Sobreviventes, e aí começamos com títulos como Adão e Eva, ou seja, nós temos já títulos bíblicos, a origem de tudo e de todo problema, né? Vida e morte, luz e sombra, sempre nas oposições, e o momento do entretempo, que é o episódio 7. O episódio 7 é aquele em que os personagens começam a viajar, inclusive, para outro século, antes mesmo, né? E que aí nós descobrimos qual é a origem, por exemplo, de Hanno. E aí descobrimos o que acontece, quem é a família Nielsen, qual é a origem da família Nielsen. E esse é o entretempo. E no final, toda a temporada acaba com um episódio que se chama Paraíso. Vamos pensar assim, no momento em que Tannhaus faz a falha na Matrix, né, cria esse paradoxo, cria os diversos mundos, ele também gera um problema de cunho religioso, porque em que mundo está Eva, em que mundo está Adão, né? Em termos simbólicos, míticos e tudo mais. Quando se resolve, quando se quebra esse paradoxo, ou seja, a partir do que Cláudia diz, né, para Jonas, porque ela que começa, ela que desvenda, na verdade, tudo isso, né? Ela é que dá o fio de Ariadne para que o Jonas consiga desvendar todo esse mistério e como resolver a situação. Então, na medida que os dois conseguem evitar o acidente e, portanto, conseguem evitar que Tannhaus faça a explosão, não há essa quebra.
E os personagens derivados dessa falha na Matrix, eles começam a se tornar matéria quântica. E eles vão subindo, é muito bonita a imagem, né? Porque eles vão se esvaecendo, né, em energia. Isso é muito interessante, porque eles não somem simplesmente, eles se tornam energia. E essa energia, lembrando que o título é paraíso. Para onde vão Adão e Eva? Para o paraíso. Portanto, o final ele fecha, cada um vai para o seu mundo. Não é que Jonas e Marta deixam de existir, eles reocupam o seu verdadeiro espaço de origem, que é do 4º episódio, que é a origem. Né? Então eles vão para o paraíso, Adão e Eva voltam para o paraíso e o mundo original, ele continua caminhando normalmente. Não tem o Deus explicitamente ali, você tem as criações, né? Você tem Adão e Eva, mas você tem outros personagens que recuperam essas tradições míticas, não só da Bíblia, mas também da mitologia clássica, por exemplo, mas especialmente da mitologia judaico-cristã, né, através da figura de Adão e Eva. Muito bem. Agora a gente vai dar um pulo assim para o futuro e em Dark esse futuro é distópico e pessimista. A gente vê isso muito em outras séries também em outros filmes. Isso é uma característica do futuro, uma visão ou um elemento de venda, né? Ou a gente quer realmente que esse futuro seja ruim, entre aspas? Na verdade, esse futuro distópico, esse futuro sem muita perspectiva, ele não é uma coisa nova nas narrativas que a gente vê, né? Basta a gente pegar, sem mais longe, narrativas bastante conhecidas, como George Orwell, 1984, ou A Guerra dos Mundos. Quando a gente pega livros de ficção científica, você vai ver que, em geral, vamos encontrar futuros não muito promissores, né? Repletos de máquinas, mas com o humano em degradação. Então, isso passou a ser uma tendência mesmo. Vamos pensar no filme Blade Runner, né, da década de 80, ele inaugura toda uma estética cyberpunk também, não que antes não existissem coisas assim, mas digamos que ele abre um caminho mais evidente, né, para isso. Então, você vê que tem uma distopia com relação a questão do humano. A ciência e a técnica, a tecnologia vão adiante, se desenvolvem, mas como fica a relação com o ser humano? Será que nós, humanos, conseguimos acompanhar, né, toda essa tecnologia que está aqui? Será que a sociedade vai crescer, né, com qualidade de vida, vai crescer humanamente e entendendo toda esse novo mundo que desponta, né? Isso é sempre uma contradição, ou uma oposição, ou uma tensão que se manifesta nas narrativas. É uma questão que está muito presente na academia já há algum tempo e que na ficção ela está cada vez mais presente. Vamos pensar também em outras séries como Black Mirror, que trabalham a mesma coisa, esse futuro não tão inspirador, digamos assim, tecnológico, mas não adequado ao humano, não adaptado a emoção, a vivência e tal. Hoje parece que todo mundo fala de viajar no tempo. Eu vejo às vezes pessoas falando, nossa, mas que saudade, que vontade de ter vivido numa época diferente. Mas por que isso, né? Por quê? Por que pensar em outra época? Pensar no passado é pensar no mundo sem tecnologia. Então, o que se tem saudade? De uma época que nunca se viveu? Não sei, né? Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de comentário, séries, livros estão explorando bastante esse problema humano, né? A questão humana, né? Do relacionamento com a tecnologia. Por isso que fica até perigoso se nós realmente tivéssemos uma máquina do tempo. A gente acha absurdo Dark, mas talvez acontecesse bem pior. É complicado pensar em viagens no tempo, né? Mesmo porque, assim, você tem que pensar numa tecnologia muito avançada, mas existem uma série de paradoxos,
No caso, Dark trabalha num paradoxo muito semelhante ao que a Máquina do Tempo, lá da trilogia, né, De Volta para o Futuro, trabalha. Ou seja, na medida que você muda uma coisa no passado, essa coisa também vai ter reflexos no futuro. Tem um outro filme que se chama Contra o Tempo, em que o personagem ele vive, né, um acidente, né, uma explosão, enfim, um atentado terrorista, em que ele sobrevive apenas à sua consciência, tá? Então ele tem que reviver esse momento da explosão desse trem, se chama Contratempo, acho que talvez muitos de vocês tenham assistido. E ele tem que reviver o fato, reviver, até tentar descobrir uma solução. E ele nunca modifica, ele simplesmente cria uma realidade, um mundo paralelo. Então você encontra as duas coisas em Dark, né? Porque você tem um mundo paralelo, ou seja, um mundo que vai caminhando, né? Outros mundos, mas quando você viaja no tempo e modifica alguma coisa, isso é muito o que já é trabalhado no De Volta para o Futuro. E outra coisa, tem um filme alemão que trabalha isso, né? Lembrando também, se vocês não assistiram, vale a pena assistir, é um filme já antigo, da década, que se chama Corra Lola Corra, que tem alguns momentos de linguagem de quadrinhos e tal. Ele é um filme frenético, em que Lola, personagem principal, corre o tempo todo, né? Então ele tem um ritmo narrativo muito, muito acelerado, pelo menos para a década de 80 era, não era uma coisa comum, mas também você tem a ideia do voltar, o que teria acontecido se eu tivesse feito tal coisa. Então, a personagem retoma para conseguir encontrar a solução. De novo, é a ideia do fio de Ariadne, em que você não vai encontrar a solução para o problema na tentativa e erro, mas sim no momento em que você volta a estaca zero e você refaz um percurso para encontrar. Você vai naquele percurso, não achou, volta a estaca zero e começa tudo outra vez. Volta a estaca zero e começa tudo outra vez por outro caminho, não é? Mas não é a tentativa e erro, é um pouco diferente disso, porque você não vai assimilar coisas que já foram feitas ali. Muito obrigado, Sandra, pela sua participação. Infelizmente, nós finalizamos, mas vocês podem deixar aí nos comentários da gente no podcast Ao Cubo, se querem que a Sandra volte, se a gente continua falando sobre Dark, porque tem várias coisas ainda para falar, né? A gente poderia passar uma tarde inteira falando sobre Dark, mas vou deixar o espaço agora para a Sandra, para divulgar também seu trabalho, Sandra. Ai, obrigada. Então, pessoal, normalmente as pessoas me encontram como Sandra Trabuco, com 2 Cs, Valenzuela. Eu sou professora, né, aqui em São Paulo, de diversos cursos universitários, eu dou aula na FATEC e na FAM, eu tenho um programa de rádio, que é o Mega Séries, pela Rádio Mega Brasil Online, é um programa semanal que vai discutir séries também, e tudo começou com a série Once Upon a Time. Quando eu resolvi fazer o pós-doutorado, nessa série eu comecei a estudar os contos de fadas e descobri que Once Upon a Time era uma série que tinha uma construção muito interessante, uma releitura dos contos de fadas, da questão do feminino, assim como Dark. Dark também evidencia, né, o feminino, afinal de contas, é uma mulher que desata os nós todos e tal, mas, assim, Once Upon a Time é uma série sensacional e eu trabalhei isso no pós-doutorado, eu fiz um livro, né, eu estou sem o livro aqui, mas isso é fácil de encontrar, se chama Once Upon a Time, da literatura para a série de TV, em que eu estudo como é que os personagens que a gente conhece, Branca de Neve, a Rainha Má, a partir de então eu comecei a analisar séries e, enfim, eu escrevo muito a respeito, apresento muitos artigos em congresso, e Dark, para mim, desde o momento que eu assisti, foi uma série muito especial. Mas eu também já tenho artigos publicados sobre Stranger Things, por exemplo, e outras séries que eu gosto muito de trabalhar também.
Muito bem, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast ao Cubo. Lembrando que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, é tudo @podcast ao Cubo. Não esqueça de acessar também ao nosso site, que é www.podcastalcubo.com. E a gente encerra aqui a discussão sobre Dark, mas não botando ponto final. Lembrando que você pode pedir mais episódios para a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar e qualquer coisa estamos aí. Muito bem. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.